Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar vendo ou nos escutando. Sejam todos bem-vindos ao Podeng e a Ceia, segunda temporada. O podcast que é voltado ao mundo da engenharia, que é uma colaboração do CREA de Minas Gerais e da Ceia, que é a Associação de Engenheiros e Agrônomos de Andradas. E hoje o tema é muito legal, para poder falar um pouquinho sobre cidades inteligentes, sustentáveis e humanas. Eu estou recebendo aqui a Juliana Dinardim. Normalmente eu gosto que a pessoa se apresenta, mas ela tem um currículo tão bacana que eu vou contar para vocês. Ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos e é docente nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil e Engenharia Elétrica da PUC Minas, no campus daqui de Poços de Caldas, desde 2012. Seja muito bem-vinda, Ju. Obrigada. Eu vou te chamar de Ju, que é para ficar mais íntimo. Tá ótimo, todo mundo me chama de Ju. Ah, então tá bom. Eu agradeço o convite. E aos engenheiros entusiastas, e a gente estava conversando antes, e a gente está falando assim, pô, só para engenheiros esse podcast, e aí a gente chegou a uma conclusão muito importante, que não é somente para engenheiros, mas para todas as pessoas que precisam saber deste tema, quando a gente fala sobre cidades inteligentes, sustentáveis e humanas. E aí, puxando aqui, a gente começa a entender o tanto de, por exemplo, de trabalhos que a Câmara Municipal das cidades, elas desenvolvem em cima desse tema e gasta-se muito dinheiro em cima desse tema. Então, acredito que é um podcast bem legal para que todo mundo possa saber sobre o assunto. Com certeza, é um tema abrangente, relativamente novo, quando a gente fala de planejamento urbano, e é um tema de interesse de toda a população. Todos nós vivenciamos a cidade, somos impactados, né, por ela, pelas ações que acontecem nela. Então, é de interesse, eu acho, geral, realmente. Então, bacana. Só coloca seu microfone aqui um pouquinho mais perto, para todo mundo te escutar. Aí, Ju, vamos começar com uma pergunta primeiro. Que cargas d'água são cidades inteligentes? Ou Smart City, que são as mais... que é um nome mais chique, né? Bom, o conceito, se nós buscarmos na bibliografia, são múltiplos, né? Eu costumo falar ali, tomar como referência, né, a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes e também as NBRs, né, que norteiam esse tema, esse assunto. Então, basicamente, é quando a gente pensa no crescimento, desenvolvimento de uma cidade, levando em consideração os aspectos de sustentabilidade, então, quando a gente pensa no viés ambiental, social e econômico, e tendo como suporte ferramentas de tecnologia, de comunicação e de informação. Então, é uma possibilidade de a gente pensar em serviços urbanos, pensar em gestão que aconteça de maneira mais inteligente e que impacte positivamente a vida da população. Então, a gente poderia pensar que o objetivo final é uma maior qualidade de vida para a população, né? Então, ela realmente está nesse ponto focal. Não tem como a gente falar de cidades inteligentes sem ter, né, como horizonte realmente a melhoria da qualidade de vida. E não é só a melhoria da qualidade de vida, mas é a economia também. Sim. Esse é um dos princípios para ter uma cidade inteligente. Sim, a gente não tem como falar de cidades inteligentes sem falar de sustentabilidade. Eu entendo que cidades inteligentes, elas são, na verdade, um possível caminho para a gente conseguir construir, ter cidades mais sustentáveis. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, cidades mais sustentáveis, a gente fala realmente dessas três esferas: economia, o social e o meio ambiente. Um ponto que a gente discute muito é a questão da preservação do meio ambiente, dos recursos que são cada vez mais escassos. A questão social muitas vezes é deixada de lado nesse planejamento, nesse pensar a cidade. Muitas vezes a população ela está à parte desse processo, ela não está inserida nesse processo. E do ponto de vista econômico, é
fundamental a gente pensar em como essa população pode ter realmente maior acesso a emprego, a renda, capacitação, né? A gente fala muito no contexto de cidades inteligentes, a gente fala muito do letramento digital. Não adianta você dar uma ferramenta que as pessoas não saibam utilizar. Exatamente. Então, ou que elas não saibam que exista. Exatamente. E eu não posso propor meios tecnológicos sem saber qual que é o público que eu vou atingir com esses meios tecnológicos. E se esse público está preparado ou não para compreender, utilizar e principalmente criticamente, né, essas tecnologias. Então, se pensar nesse contexto tecnológico como uma ferramenta para realmente possibilitar melhorias no meio urbano, até mesmo porque algumas projeções da ONU já mostram que 70% da população mundial até 2050 vai viver no meio urbano. E a pergunta que fica é, nossas cidades como é que estão essas pessoas vão morar? A gente vê muito isso. Porque assim, ó, quando a gente fala sobre cidades inteligentes, eu ando vendo um movimento, principalmente, por exemplo, de deputados que tem isso na pasta deles, né? Tem como projeto e que vem trazendo isso para as cidades. Então a gente tem aqui em Poços de Caldas, por exemplo, teve um deputado que veio para cá para poder instalar cidades inteligentes. Só que olhando a respeito, a gente vê, por exemplo, que o pessoal, algumas cidades que eu acho que ainda não entendem sobre o assunto, vem falar que cidades inteligentes, por exemplo, é só trocar as lâmpadas amarelas por lâmpadas de LED, por lâmpadas frias. Ou senão, tirar os fios de cima do poste e deixar todos enterrados. E, na verdade, você falando, é um assunto muito mais amplo do que a gente pode imaginar, que impacta não só a vida de quem vai construir essas casas, esses prédios, essas cidades, no caso que são o pessoal da engenharia, arquitetura, mas a própria população que vai usufruir disso tudo. Então, é um assunto que é enorme. Então, vocês se preparem que nós vamos ficar aqui um tempãozão batendo papo sobre isso. E aí, a gente falando sobre cidades inteligentes, então, a gente pensa muito... Nossa, dá para pensar tanta coisa. Vamos separar, então, por bloquinhos, que eu acho que vai ficar mais interessante. Cidades inteligentes, ela entra, então, dentro de construções inteligentes. Então, vamos pensar assim, por exemplo, a pessoa que ela está construindo uma casa agora. A pessoa vai construir uma casa agora. Hoje, você tem tecnologias que não existiam atrás. Então, por exemplo, sua própria geração de energia elétrica. Você tem captação, por exemplo, de água da chuva para reutilização em jardinagem ou nas descargas, o armazenamento dessa água. Você tem aqueles blocos que são feitos de pneu, material de descarte. Que é material de descarte. Isso tudo entra também dentro de um projeto de cidade inteligente? Entra, e daí a gente poderia pensar nessa abordagem local, né? Nessas iniciativas numa microescala, a gente poderia falar assim. Que num contexto geral diz respeito à forma como as pessoas moram, como elas utilizam o espaço e a abordagem da questão, principalmente da moradia, passa também dentro desse contexto de cidades inteligentes. Então, saber como as pessoas moram, onde elas moram também está inserido nesse contexto, mas seria, digamos, uma pequena parte desse grande universo. Porque se você fala que você tem essas possibilidades para construções de casas, então, assim, teoricamente, as prefeituras também poderiam utilizar esse mesmo tipo de construção sustentável para os prédios públicos, por exemplo. Sim, algumas cidades já têm estudado, né, a possibilidade, por exemplo, da implantação de grandes fazendas, né, com painéis que possam captar, né, essa luz solar e depois ter a conversão ali e resultar em energia elétrica, né, justamente para abastecer os prédios públicos, para que a gente possa ter fontes renováveis de energia, abastecendo esses edifícios e, com isso, consequentemente,
diminuindo, né, ou muitas vezes que existe até uma sobrecarga no sistema, né? Então, quando a gente pensa nessas iniciativas voltadas para as edificações, elas têm uma ação direta também quando a gente fala do ponto de vista da sustentabilidade, porque se eu tenho um edifício que ele vai consumir menos energia e muitas vezes ele já produz a própria energia, eu estou atuando diretamente num dos pontos principais, que é tentar reduzir o máximo possível de impactos ambientais, pensar na preservação dos recursos e sem contar do ponto de vista financeiro, né, econômico. Eu então acho que é uma grande cadeia quando a gente pensa em todo esse sistema. Eu acho que o maior pensamento que gera em cima de cidades inteligentes é justamente quanto isso vai economizar para cofres públicos. Só que aí você fica pensando, por exemplo, em cidades vamos pegar cidades que têm valores históricos. Vamos pegar ali Ouro Preto. Ouro Preto, você tem muitas ruas, por exemplo, que ainda são de pedras porque elas foram tombadas historicamente. Você tem muitos prédios que não podem passar, né? Eu também acho que nem deveriam passar por uma modernização, porque ele guarda a nossa história. Só que aí você pega cidades que são planejadas, por exemplo, mesmo que seja há muitos anos atrás, quando você nem falava disso, vamos pegar Brasília, mas que foram cidades projetadas, eu imagino que a maior dificuldade é pegar tudo isso que tem nesse desenvolvimento para trazer essas cidades inteligentes e poder se adaptar a esses espaços. Este seria o maior desafio? É um dos maiores, porque a ideia é sempre, quando a gente visualiza essas referências, até mesmo cidades europeias que já despontam como referência em termos de cidades inteligentes, nós temos cidades brasileiras também que figuram nesses rankings. A gente sempre tem que ter como, digamos, como norte a ideia, mas sempre trabalhar com as condições locais. Não adianta eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de uma solução que eu achei interessante. Eu tenho outro contexto social, muitas vezes eu tenho outro contexto ambiental, eu tenho outro contexto econômico. Então, as soluções, elas sempre têm que ser pensadas na realidade local. E daí eu posso estar falando de um edifício que eu preciso preservar, eu posso estar falando na questão de um bairro, eu posso falar da cidade como um ambiente maior, mas é sempre essa ideia, que essas referências que muitas vezes a gente visualiza acontecendo em outras cidades, que a gente tenha, na verdade, uma capacidade de senso crítico, de olhar a solução, entender como que ela funciona e se de repente, em alguma escala, ela pode ser replicável para o meu contexto. E daí isso é fundamental, esse diagnóstico local, esses dados locais que vão me dar subsídio para pensar nessas soluções realmente pautadas para um contexto específico, né? Muitas vezes a gente não tem esses dados e até uma falha muitas vezes que a gente vê no planejamento, a ausência de dados. Porque assim, existe um projeto de cidades inteligentes, existe, por exemplo, uma listagem de tudo que você pode fazer dentro daquela cidade para torná-la mais inteligente? Na verdade, não existe essa listagem. O que a gente tem e que pode funcionar como um norteador são as NBRs. Nós temos, eu vou citar duas assim principais que contribuem muito, que é a NBR 37122, que ela traz indicadores para cidades inteligentes, e a NBR 37123, que traz indicadores para cidades resilientes, que é até um tema que a gente tem ouvido falar nos últimos anos, principalmente com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Em que essas cidades foram reconstruídas. E quanto as nossas cidades estão preparadas para passar por esses eventos adversos, suportarem esses eventos adversos
e se recuperarem, né? Que daí o termo que a gente ouve falar muito, resiliência, né? Diversas áreas do conhecimento, isso é trazido também para o contexto urbano. Então, essas normas, elas trazem esses indicadores